Bom galera, hoje a gente vai trazer então um Jeep Compass modelo Longitude 4x4 a diesel. Esse carro é derivado da plataforma do Renegade do Toro, né? Digamos que é o Renegade maior um pouquinho, e ele tem as mesmas características, os mesmos atributos, assim, e eu confesso que eu estou criando uma expectativa muito grande para avaliar esse carro, porque eu gostei já do Renegade, gostei muito da Toro, e esse aqui eu espero não me decepcionar com ele. Vamos conhecer ele um pouquinho melhor então? Mas tchê, se tu ainda não é inscrito no meu canal, clica nesse botão aqui embaixo e te inscreve, isso vai me dar uma baita ajuda. Então tá, vamos lá, vamos continuar com o vídeo. Bom, a partir da versão Longitude, ele vem com uma chave presencial, né? Uma chave, não é aquela canivete que vem na versão Sport, que é mais simples, a de entrada. E essa chave, né, lógico que tu não precisa dela para abrir o carro, mas se por um acaso tu ficar sem bateria, tu pode simplesmente soltar aqui e ela vem com uma chavezinha física. Por isso que ele tem esse engatezinho aqui para tu conseguir acessar o carro caso dê algum problema na abertura automática do controle, né? Se não, é só apertar o botão e entrar dentro dele. O porta-malas desse carro tem 410 litros, mas nessas versões aqui, né? Porque na versão Trailhawk, na verdade ele tem um step... Chega aí, Gustavo. Na verdade na versão Trailhawk ele tem um step um pouquinho maior. Esse aqui é aquele step temporário, aquele step que não é bom de andar, né? Na Trailhawk ele vem com o step normal, então você é obrigado a usar a tampa nessa posição. Que é uma posição legal e interessante porque assim, quando tu baixa os bancos ali para carregar alguma coisa, ele deixa todo o assoalho plano, então facilita tirar e colocar coisas aqui de dentro do carro, né? E ele tem uma outra coisa interessante também, essa tampa ela é reversível. De um lado é esse tecido aqui, né? E do outro lado ele é tipo um plástico. Para quê? Para justamente tu levar alguma coisa que esteja molhada ou alguma coisa que possa passar umidade e tudo mais, e assim tu protege então a tampa do teu carro, tu acaba não molhando ela, não estragando nada, né? Bom, como de costume nós vamos dar uma olhada no tamanho do espaço interno, né? Só que eu não vou deixar o Gustavo entrar dessa vez, porque o Gustavo com esse tamanho todo dele aí não vai ser referência para ninguém, né? Bom, olhando o espaço aqui atrás então, dá pra ver que ele não é tão grande assim quanto eu achei que fosse, né? Por quê? Eu tô com uns dois dedos e meio do teto aqui, o que já é suficiente para quem tem 1,82 m de altura como eu, né? Mas eu realmente, olhando o porte do carro, achei que ele fosse um pouquinho maior. Mas ele é bastante confortável para uma pessoa de estatura média alta, né? Agora, ele é bastante espaçoso para as pernas. Vocês podem ver que o banco do motorista está regulado para mim, e mesmo assim tem uns 4 dedos de espaço aqui entre o meu joelho e o banco, né? O que mostra que realmente nesse quesito ele é bem espaçoso. Ele só realmente um pouquinho, eu achei que poderia ser um pouquinho mais alto no teto. Outra coisa que é bem interessante nesse carro é que ele tem saída do ar-condicionado para os passageiros atrás. Então vocês podem ver que ele tem aqui no meio e é uma saída super bem posicionada, talvez pelo espaço do carro. Eu que, por exemplo, tenho o pé 45, ó, claro, eu não vou conseguir colocar o meu pé aqui, né? Mas uma pessoa com um pé um pouquinho menor já consegue ir bem confortável, porque o túnel desse carro, mesmo ele tendo o cardan, porque tem tração traseira, o túnel dele é bem baixinho. Bom, agora eu vou pedir a ajuda do Gustavo, né, para servir de referência aqui. Mas vocês podem ver, né, que nós somos dois adultos relativamente grandes, né, e tem espaço para mais um terceiro adulto aqui atrás. Então assim, claro, não é um tamanho enorme de uma minivan, nem nada, né, mas que devem ir 3 adultos com conforto numa viagem longa, eu acredito que sim. Uma outra coisa legal de mostrar também é que todos os cintos são de 3 pontos, né, diferente de alguns carros que o cinto do meio aqui, do terceiro passageiro, já tem 3 pontos, bem mais seguro do que um carro convencional. E o encosto de cabeça também, né, central. E uma coisa que é interessante é que ele tem esse apoia-braço aqui, que eu acho isso muito útil quando vai fazer uma viagem maior, né. Sabe uma coisa que um amigo meu me alertou? Ele disse que desistiu de comprar esse carro aqui por causa de um detalhe que muitas vezes nem eu tinha prestado atenção. Provavelmente só quem tem filhos aí de 3, 4 anos que talvez preste atenção nesse detalhe. O banco dele, ele não tem nenhum revestimento. Os da Hyundai, por exemplo, ele tem um revestimento duro aqui atrás. E eu ficava pensando, por que a Hyundai botava aquele revestimento, né? É bem simples de entender. Imagina que você está com a criança sentada na cadeirinha e ela resolve fazer isso aqui, ó. Como é que tá aí, Gustavo? Tá ruim, tô sentindo aqui.
O banco aqui atrás, ele é muito fino, ele não tem nenhum tipo de proteção. Então se tu vai viajar com uma criança mais arteira, digamos assim, que é o normal de uma criança pequena, né? Ele pode ficar a viagem inteira te incomodando, empurrando os pés. Mas apesar desse detalhe, vocês podem ver que o banco dele é um banco super bem acabado, um banco confortável e com acabamentos todo em couro, né? Assim, em couro de boa qualidade e tudo mais. Eu diria assim que para a maioria das pessoas, isso que eu acabei de falar do banco, não vai ser um grande problema, né? Mas se você tem uma criança pequena, talvez isso vai te incomodar. Bom, já aqui na frente vocês podem ver que o espaço para o motorista e para o passageiro ele é bem grande. Eu tenho aqui mais de um palmo do teto, né? O que já é esperado para o tamanho do carro, né? Bom, então vocês podem ver que um dos grandes diferenciais desse carro, na verdade, é o acabamento interno, né? A Fiat, normalmente ela capricha no acabamento interno dos carros dela, e com esse carro aqui, que é um carro premium, né, da Jeep, ele não é muito diferente. O acabamento do painel, por exemplo, ele é todo feito com material emborrachado, o chamado soft touch, né? Que dá realmente uma aparência melhor e principalmente uma sensibilidade melhor para quem usa o carro, né? E principalmente não é só no painel, aqui nas portas, na lateral também, é tudo emborrachado, o que ajuda bastante, porque a pessoa costuma andar com o cotovelo aqui e tudo mais, né? E isso realmente dá uma sensação mais agradável para o condutor e para o passageiro, né? Podem ver que essa versão aqui é a versão com a tela, a multimídia de 8.4, é uma tela enorme, na verdade, e ela é uma tela bem completa, porque tem todos os comandos aqui dentro. Aqui a gente está no rádio, mas ele também pode acessar o celular, né? Que a gente não está com nenhum dispositivo conectado. Tem alguns aplicativos que a gente pode usar direto. O controle do ar-condicionado, ele é todo aqui na tela, mas ele ainda tem os botões físicos, né? E isso é uma coisa meio engraçada, assim, porque quando tu regula por aqui, vocês podem ver que a temperatura, ela aparece ali em cima, né? Então ele é um ar-condicionado dual zone, com regulagem independente para os dois lados. Porém, se tu desligar o rádio, tu vai regular a temperatura ou a intensidade do ar às escuras. Na verdade, tu não sabe exatamente como é que tá, né? E essa é uma reclamação de alguns clientes, assim. É um detalhezinho, acho que poderia ter sido melhorado, né? O painel desse carro, então, ele tem ali no meio várias informações importantes, né? Além, lógico, do velocímetro à direita e do contagiros à esquerda, ele tem o computador de bordo com várias informações. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que ele está mostrando a pressão dos pneus, né? Ele tem também a temperatura do motor, tem a temperatura da transmissão, uma coisa meio rara, a temperatura do óleo também meio rara, tensão da bateria, o indicador de manutenção, aqui no caso acho que está desligado. Ele tem também aqui os dados, né, de economia, então vocês podem ver que esse carro aqui no consumo urbano, né, um pouco de estrada, ele está fazendo 14 km por litro. O dono dele disse que chega a fazer 16,5 só em viagens, o que é um consumo realmente muito bom, considerando que é a diesel e o diesel é mais barato que a gasolina. O volante dele então é um volante multifuncional super equipado. Aqui do lado nós temos o controle do computador de bordo, aqui os comandos do Bluetooth, né, para o celular. Aqui os controles do Cruise Control, né, que seria o piloto automático. Atrás as aletas de trocar marcha, né, e atrás também aquelas setas normais, né. Esse carro, a partir da versão Longitude, ele vem com o botão Start-Stop pro motor, né. A versão Sport ele vem com a chave física, então não tem esse botãozinho. Bom, ele tem também esse apoio de braço aqui para o motorista e para o passageiro central. E embaixo dele ele tem um porta-trecos. Esse porta-trecos tem inclusive uma entrada USB, que não conecta com o rádio, na verdade é só para carregar o celular. Então se tu tiver em uma viagem e quiser carregar o celular porque está sem bateria, coloca ele ali dentro e liga no cabo, né? Ele também tem uma entrada USB aqui e uma entrada auxiliar, essa sim conecta com o rádio. Essa versão aqui ele tem o espelho fotocrômico, né? Então tu pode ligar a opção de auto-ofuscante durante a noite para evitar que um carro com os faróis ligados altos atrás tire a visão, né? Tem também os espelhinhos, né? E os espelhinhos já são iluminados nele mesmo. Então tu levantou a tampinha aqui, já aparece a iluminação para ti. E só uma coisa que eu acho que já é um problema desde do Renegade, que é o primeiro projeto dessa família, né? É essa coluna A. A coluna A dele é um pouquinho grande demais. Ela não chega a atrapalhar tanto, porque eles fizeram um formato assim que ela disfarça um pouco, mas ela é realmente mais larga do que os carros normais. Mas de novo, né? Esse é o preço que se cobra para ter uma nota A em segurança. A estrutura do carro é bem mais reforçada e isso está evidente aqui nessa coluna A. Aqui nós temos então a regulagem do farol, né, para ligar e desligar e o automático. E uma coisa que eu acho bem legal, que é a regulagem de altura dos faróis. Então, dependendo da carga que tu tiver no carro, tu consegue ajustar ele para evitar que ofusque os motoristas que vêm no sentido oposto, né? Os vidros elétricos desse carro, eles têm a função One Touch para todos eles. Então, é só apertar uma vez que ele abre. E se tu apertar de volta, ele sobe sozinho até o final.
O que é algo bem interessante, né? Porque a maioria dos carros hoje estão vindo com essa função One Touch só para o motorista e só de descida. Eu acho isso fundamental, inclusive até instalei no meu carro um módulo adicional para fazer essa função, né? Mas ele ainda falta, no meu ponto de vista, aquela faixinha escurecida aqui em cima, né? Que ajuda bastante no dia a dia. Esse motor é um Multijet 2 a diesel, ele é um 2.0 16 válvulas, né, com turbina de geometria variável, injeção direta de alta pressão e tudo mais. É basicamente o mesmo que vem na Renegade e na Toro. Eu só me enganei quando eu falei na Toro que ele era nacional. Na verdade, fui corrigido por um cara da Fiat nos próprios comentários que esse motor também é importado, né? No quesito de segurança, esse carro aqui ele vem só com os 2 airbags frontais, né, aqueles obrigatórios por lei. Mas o dono desse carro ele comprou com um pack adicional de segurança que tem os airbags de cortina, os airbags laterais, os airbags de joelho, né? E tudo isso pensando justamente na sua segurança em viagens, porque ele viaja muito com esse carro e ele já sofreu um acidente onde ele deu PT no carro, né? Então, claro, ninguém quer se acidentar, mas caso aconteça, tu quer estar dentro do carro o mais seguro possível, né? Bom, como o Felipe comentou, esse carro vem com um pacote Safety Pack, né, que vem com todos esses airbags, e junto nesse pacote ele vem ainda também com um sistema de som Beats, com 9 alto-falantes e 506 watts de potência. Então, como vocês podem ver aqui, ali a marca do som, Beats, né? E ele tem 9 alto-falantes, inclusive ele tem um subwoofer no porta-mala e o som é bem bom mesmo, bem interessante, uma coisa diferente nesse carro. Além disso, o pacote também inclui a parte dos faróis ligarem sozinhos quando está escuro e a parte também dos limpadores ligarem sozinhos também quando tiver chuva. Então é um pacote bem interessante, né, com esses adicionais todos. Bom, eu queria mostrar alguns pontos curiosos desse carro também, né? Ele, por exemplo, não tem muitos porta-trecos aqui na frente, mas ele tem um porta-treco bem interessante, que é embaixo do banco do passageiro. E ali cabe, sei lá, uma bolsa, uma carteira, de repente alguma coisa que tu queira esconder, né? Mas aqui no painel vocês podem ver que tem essa lagartixa. Aqui atrás nós temos um monstro do Lago Ness. Aqui no porta-malas nós temos um desenho do Jeepinho. Outro logotipo do Jeepzinho. Na tampa do porta-malas pelo lado de dentro também, outro logotipo da Jeep. E aqui na tampa que cobre o step também, né? O logotipo da Jeep. Bom, galera, vamos dar uma volta então para ver como é que ele é? Bom, a primeira sensação que eu tenho dirigindo esse carro é de que ele realmente é um carro com porte maior, né? Ele é um carro mais imponente que um carro normal. Porém, ele não é um carro exagerado, o que é bom para as nossas ruas, né? Eu sou apaixonado por esse carro, principalmente porque ele lembra muito a Grand Cherokee. E eu gosto dela desde que ela veio para o Brasil lá em 92, né? E assim, só que ele não é tão exagerado e tão caro, principalmente quanto a Grand Cherokee, né? Ele tem uma direção elétrica extremamente leve, né? E ao mesmo tempo também precisa, que eu achei bem interessante. O motor a diesel desse carro, do lado de fora, ele até faz bastante barulho, né? Ele não tem um isolamento acústico, digamos assim, para quem está do lado de fora. Mas eu acho que isso também não é o mais importante, né? O mais importante é quem está realmente aqui dentro. E aqui dentro desse carro, às vezes tu até esquece que ele é a diesel, de tão silencioso que ele é. O funcionamento desse motor também é realmente bom, né? Ele tem umas retomadas boas e tudo mais. Só que lógico, algumas pessoas reclamam que ele só gira 4.000 RPM. Gente, é óbvio que só vai girar 4.000 RPM. O motor a diesel ele tem uma restrição de queima do combustível que acima de 4.000 RPM ele não dá tempo de queimar dentro da câmara, né? Então não é porque o fabricante não quer fazer ele girar mais, é porque realmente não dá. O motor a diesel vai girar 4,5 e já está perdendo eficiência. O câmbio desse carro aqui então é o câmbio de 9 marchas, né, automático. Ele tem aqui as seleções, né, da reduzida e do diferencial blocado. E na verdade tu nunca consegue desativar a opção de andar no 4x4. Porém, ele é um câmbio, ele é uma transmissão inteligente, né? Ela trabalha o tempo todo com 4x2, ou seja, tração dianteira. Quando o carro percebe que começou a patinar, começou a perder a aderência nas rodas dianteiras, aí ele aciona as rodas traseiras para ajudar o carro a não se perder. E esse carro ele é tão inteligente nesse quesito que a Fiat programou a central dele para reconhecer que, por exemplo, está subindo uma lomba e está com o limpador de para-brisa ligado, significa que está chovendo, né? E aí é mais fácil de tu perder a aderência. Então nessa situação específica, ele aciona mais cedo a tração nas rodas traseiras, para justamente garantir
com que o carro não perca aderência subindo, né, devido ao piso estar molhado. Ele tem aqui nessa opção, a longitude, ele tem só 3 opções além da automática, né, de condução, que são neve, areia e barro, né? Na opção Trail Rock ele ainda tem a opção Rock, que seria terreno rochoso, né, pedrinha solta e tudo mais. Basicamente o que ele faz? Ele reconfigura a potência do motor, a distribuição de torque, rotação da transmissão e até o ABS ele mexe, né? Para quem não sabe, o ABS andando fora de estrada, ele tem que deixar travar um pouquinho as rodas, senão tu simplesmente não consegue parar o carro, né? Inclusive a propaganda da nova Amarok mostrava isso, né? Falando que tinha freios off-road e a caminhonete dando uma travadinha na roda, assim. Isso para andar fora de estrada é necessário. Pô, não sei o que tu achou da suspensão, Gustavo, mas eu achei a suspensão dela um pouco diferente, né? Uma suspensão que não é dura, mas ela é firme, né? Firme, bem firme. Quando a gente vai subir algum desnível, alguma coisa assim, tu sente aquele primeira batida mais firme, mais forte, assim, mas não chega a ser incômodo, né? Ela é tipo uma batida seca, né? É, mas não chega a ser incômodo, só porque tu vê que ela é mais firme mesmo. Esse carro ele tem suspensão MacPherson, então na frente e atrás, né? Não é que nem a Toro, por exemplo, que é aquela suspensão multilink. Mas eu vou dizer assim pra vocês, é uma suspensão também do mesmo nível, né? O conforto dele, estabilidade é muito boa, principalmente considerando o porte do carro, né? E esse Jeep aqui, esse modelo que é o Longitude, ele é bem um Jeep urbano, né? Ele tem os pneus para asfalto, com as rodas grandes, a roda aro 18, né? Então ele é bem urbano mesmo, né? Mesmo sendo diesel e tendo tração nas 4 rodas, ele é para quem utiliza mais no perímetro urbano. Se quiser já alguma coisa um pouco mais fora de estrada, vai ter que partir já para Trail Rock, que já vem com os pneus já de uso misto e com alguns outros detalhes, como ganchos na frente, a entrada de... O próprio ângulo de ataque dos para-choques, né? Ele é realmente maior na Trail Rock, mas não significa que nesse caso aqui ele não seja bom, né? Eu acho que o espaço, o vão livre ali na frente dá uma boa de uma entrada se quiser subir um cordão de calçada ou, sei lá, um morrinho maior, né? Não deve pegar o para-choque com facilidade. Como a maioria dos Jeeps, né? É. Ou seja, resumindo, é um carro urbano, mas se tu quiser andar um pouquinho fora de estrada, tu ainda consegue. Bem melhor do que qualquer outro SUV que tem por aí. Na verdade assim, né? Pega um concorrente direto dele, tipo a New Tucson, né? Ela é um carro realmente urbano. Não é um SUV que tu vai conseguir andar muito fora de estrada. Ela não tem essas características que o Compass tem, né? O engraçado desse câmbio de 9 marchas também, né, é que ele tem a opção de reduzida, porém ele não tem uma caixa de transmissão reduzida conforme as picapes normais têm. O que ele faz é trabalhar com uma primeira marcha bem curta, mas extremamente curta. Então quando tu bota no D normal, né, e bota na opção automática, ele vai trabalhar da segunda marcha para frente, ou seja, tu trabalha com 8 marchas. Quando tu bota na reduzida, aí ele trabalha com a primeira marcha, que é realmente só para terrenos muito complicados. A versão Longitude ele tem então um assistente de partida em rampa, né, mas em subida. O de descida ele não tem. Inclusive ele tem aqui o botãozinho. Quando tu aperta esse botão ele aparece no painel dizendo que esse assistente não está disponível, né? Isso está disponível só a partir da versão Limited. Bom, esse carro tem o freio de estacionamento eletrônico, né? Então ele é aquele botãozinho aqui. Lógico que eu não vou fazer esse teste andando, mas ele também é um freio de segurança, né? Então, por exemplo, assim, se o motorista passa mal, desmaia, alguma coisa do tipo, e tem um passageiro aqui do lado, o cara ele pode apertar esse botão aqui com o carro andando e o carro vai travar as 4 rodas, né, garantindo que o carro pare com mais segurança, né? E esse modelo aqui do Compass, que é o Longitude, é um valor de 140 mil reais, né, Felipe? Então é um 141 mil quebrado, né? Então é um valor muito bom assim pro... Claro, nível Brasil, a gente sabe que todos os carros são caros, mas... Não tem carro barato. Não tem carro barato, mas em comparação com outros modelos, ele é o mais barato, né? Tu não vai encontrar nenhum diesel, nenhum com tração nas 4 rodas, com esse nível de equipamentos que esse aqui tem, com esse mesmo valor. Os próprios SUVs que são concorrentes dele direto, são todos a gasolina ou flex, né? Nesse valor. Então ele, por ser um SUV a diesel, realmente é o mais barato do mercado. Acredito que desse modelo aqui do Longitude só faltou o teto solar. Se eu não me engano ele tem a opção do teto solar, só que ela custa 7 mil e poucos reais a mais. É uma grana, né? Bom, de uma maneira geral, né, eu diria que esse carro é um carro assim que realmente me conquistou. Eu esperava muito dele e ele realmente atendeu aquelas minhas expectativas, né?
É um carro confortável, é um carro que tem um porte imponente, né, bem interessante, oferece bastante segurança para todos os seus ocupantes. O preço dele, lógico, né, é bastante elevado, não está no meu, digamos assim, dentro do que eu poderia pagar, mas em comparação com os concorrentes é um preço bem interessante, né? É lógico, né, que ele sempre tem alguns pontos que deixam a desejar, ou que a gente gostaria que fosse melhor, né? Mas isso tudo faz parte de definição de projeto. E de uma maneira geral, eu gostei bastante desse carro. Se eu tivesse que comprar um SUV, com toda certeza essa seria a minha escolha. Para mim, assim, o que me impressiona muito andando nesse carro é a força do motor, a resposta que o motor tem, aliado com o câmbio. O câmbio é muito suave Principalmente, né, o silêncio interno, né? Silêncio interno é excepcional, tu não sabe que o carro é diesel. O câmbio é muito suave e trabalha muito bem com o motor. Ele tem um desempenho bom porque é um carro que pesa 1.700 kg, um pouco mais de 1.700 kg, e tem um desempenho muito bom, muito aceitável, né? E outra que o dono do carro estava nos comentando que ele está fazendo 16,5 km por litro. Na estrada. Na estrada, que ele roda bastante. Mas assim, é excelente, né? É muito bom para um carro pesado, né? E o valor do diesel que é mais baixo que o da gasolina, né? Então a economia que ele está tendo com o carro atualmente, que ele tinha um Fusion antes, né, que ele estava nos comentando, chega a ser R$1.000 por mês de economia de combustível. Tanto que ele roda, né? De tanto que ele roda, claro. No final das contas, esse carro se torna uma escolha racional, que é justamente o que ele fez. Ele sabe, né, que ele não tem todos os pontos de conforto e luxo que alguns concorrentes têm, porém ele se torna interessante para quem roda bastante, justamente pela economia de combustível e até mesmo questão de desvalorização, né? Então tá, galera, eu acho que é isso, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou alguma pergunta, façam nos comentários aqui embaixo, que na medida do possível eu vou responder a todos. Valeu, pessoal, obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Felipe. Valeu. Bom, se tu aguentou até o final é porque deve ter gostado do vídeo. Então não esqueça de se inscrever no meu canal. E se quiser acompanhar novidades, pode também curtir a página no Facebook e seguir ela no Instagram, né? Ali eu vou começar a postar novidades, erros de gravação e, enfim, outras curiosidades que vão acontecendo ao longo das filmagens.